capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos ler as Escrituras e os irmãos vão ouvir o que Deus tem para nós aqui. Ele nunca nos deixou só, Ele sempre está junto de nós. Eu creio que lá na tua casa, no teu trabalho, no teu ir e vir, o Senhor tem te acompanhado em cada momento. Versículo de número 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Leiam com bastante atenção, irmãos. Pegue a Bíblia e vamos à leitura da palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Contudo a primazia já existia antes de mim. Feche os olhos e vamos orar. Clame a Deus, irmãos. Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer ver no teu rosto nessa noite a alegria. Ele quer ver no teu coração o agir do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade que Deus está te dando hoje. É uma oportunidade, quem sabe, única para alguém aqui receber aquilo que tanto precisa. Querido e eterno Pai, louvo a Ti pelo mês que passou, desta última Santa Ceia para desta noite. Sim, meu Pai querido, nós aqui juntos, congregados neste lugar, nem todos estão aqui, mas um bom número de irmãos e de irmãs se fazem presentes aqui, e eu te agradeço por cada um deles, por cada vida que aqui está. Espero, Senhor, que o teu nome venha a ser glorificado nesta noite, exaltado acima de tudo, Senhor. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força. Oh Espírito Santo querido, eu não desejo do meu coração outra coisa a não ser que Tu venhas agir no nosso meio. Sim, Pai querido, aleluia, como no princípio da Tua igreja, quando ela começou a ser conhecida dos homens aqui na terra. Oh, aleluia, aleluia. Tu não mudou, Senhor Jesus, na forma de tratar a Tua igreja, de alimentar o Teu povo. E nesta noite, Pai querido, aqui estamos nós, esperando de Ti, oh, aleluia, o pão para a nossa alma, para nós continuar nesta vida de lutas e de batalhas contra o mal. Sim, Jesus, nós Te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor com alegria, irmãos, bem alegres, glorifique a Deus. Depois você vai sentar no teu assento e ouvir a palavra. Podem ficar sentados e vamos à bendita palavra do Senhor. Irmãos, sempre coloquei no meu coração que a palavra do Senhor sempre deve ser renovada dia a dia na nossa vida. Não podemos nunca pensar que nós estamos acostumados e não precisamos mais ouvir o que talvez acabamos de ouvir ontem, no outro mês, na outra ceia, enfim.
você precisa continuar alimentando a tua alma. Daqui deste lugar, eu espero, irmãos, naquele dia, quando o livro do Senhor se abrir, não venha uma condena sobre mim, ou sobre outro irmão que usou esse lugar, ou qualquer lugar da Santa Igreja de Cristo em toda a terra, que nós venhamos ser condenados, porque não expressamos para os irmãos, não falamos para os irmãos, não aconselhamos o suficiente para alguém saber o que está fazendo. Você não pode andar no caminho sem saber para onde vai. Todo caminho tem um destino, até um beco, ele tem um beco ali, não tem saída, mas foi feito porque alguém passa por aquele beco para ir para o endereço dele, enfim. E nós não temos um beco, nós temos um caminho que teve começo e tem fim, do reino de Deus aqui na terra. Foi anunciado, começou sendo anunciado pelo Senhor Jesus, depois pelos que lhe ouviram, pelos que ouviram, e depois pelos outros, e foi seguindo, e chegou nos nossos dias, anunciando esse caminho, sempre alguém dizendo para ti: levanta teus olhos, olha, cuidado, vigia, porque os dias são maus. Nós vivemos rodeados por coisas malignas, não sofremos o que os demais irmãos em certos lugares deste mundo sofrem, mas para nos manter no caminho da salvação, irmãos, lutar na bonança, muitas vezes é pior do que lutar no meio de uma guerra. Para você não se acostumar, não se conformar com este mundo que parece que tudo está bem, tudo está a mil maravilhas. Todo mundo usa máscara, estou sem a minha máscara aqui porque estou distante dos irmãos, mas está tudo bem, não tem problema. As pessoas quando morrem hoje, não se chora mais como no passado. Você tem notado isso? Não se lamenta mais como no passado. Pessoas lamentavam dias por alguém que morreu, choravam mesmo, choro. Os crentes não tinham aquele choro escandaloso de querer se atirar na sepultura junto com o morto, mas a gente via um soluçar, uma aflição, uma dor, um momento de profunda reflexão, de pensar: amanhã sou eu que estou ali, amanhã chegará o teu dia, chegará o nosso dia. Salomão disse: é muito mais lucro, é muito melhor estar numa casa onde tem um defunto para ser enterrado, está sendo guardado ali, do que estar numa casa onde tem festas, onde tem um banquete. Porque num banquete ninguém medita em nada no dia seguinte, é encher os olhos, encher a barriga, comer e beber. Mas quando se vê alguém que passou para a eternidade, está ali, inerte, para ir à sepultura, você para meditar, sabendo que a nossa vida foi medido a palmos, como diz o Salmo de número 39, foi medido a palmos. Quantos palmos Ele já mediu em você? Quantos palmos eu já fui medido? Quantos palmos faltam? Quantos palmos faltam? Você tem meditado nisso? O que eu acabei de ler, João, quando começou a escrever, prefaciando o seu evangelho, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando do nosso amado Mestre, o Senhor Jesus. Versículo 2, ele diz: ele estava no princípio com Deus, lá junto com Deus, na criação de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas ou feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este é o nosso Mestre. Assim
as antigas dispensações conheciam o Senhor, alguém que estava com Deus. Mas quem era esse alguém? Nunca tinha se manifestado ao mundo. Falava-se nele, os profetas profetizavam sobre ele, havia visões sobre ele. Sabia que um dia viria este chamado Messias. Mas quem era ele? Quem era ele? Ninguém tinha visto ele, ninguém sabia quem era ele. Ouça a palavra, irmãos. Quero que todos ouçam a palavra. E Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para você. Você não veio aqui para me ver, não, e nem eu vim para te ver. Nós viemos aqui para cultuar a Deus, e aqui é um lugar santo. Aqui é um lugar de reverência e de respeito, aonde nós paramos para ouvir Deus falar. Querida irmã e irmão, se tu abrir o teu coração nesta noite, tu vai ver a glória de Deus. Tu vais ver a glória de Deus. Tu vai voltar a um tempo que tu tens saudade, mas tu não pode viver de saudades. Você precisa viver aquele dia, aquele tempo. Aquelas dispensações não conheciam o Senhor, mas Ele veio, Ele apareceu, Ele nasceu e se manifestou aos homens. E João, já no versículo de número 14, ele diz: e o Verbo se fez carne, aleluia, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, como Filho de Deus. Os que lá atrás não viram, os que tinham desejo de conhecê-lo, os que tinham ansiedade, ansiavam por esse dia, de ver o rosto do Messias, de ver a glória e verdade em alguém que iria nascer para ser o líder de todo aquele que crê nele, o Salvador do mundo, o libertador, primeiro dos judeus e depois de todos que derem crédito a esta mensagem. Os judeus rejeitaram, mas a porta não se fechou, ela continuou aberta. O Senhor não recolheu a promessa, mas a promessa ficou entre os homens, aleluia, para eu e você ser alcançado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A gente sempre fala, os judeus rejeitaram, mas foram eles que o aceitaram também de primeiro, a princípio. Foram os apóstolos, foram as suas famílias, foram aqueles queridos irmãos que deram início à igreja do Senhor, e ela se espalhou por toda a terra. Claro que, pelo que Jesus representava para eles, todos deveriam aceitá-lo, reconhecer como unigênito Filho de Deus, mas infelizmente não foi assim. Levaram a cruz, e por esse sacrifício vivo, bendito é o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouquinho vamos celebrar a Santa Ceia, vamos participar do pão e do cálice. Eu espero, irmão, que você tenha discernimento sobre o corpo e o sangue de Cristo. Isso não é um mero costume, não, é um memorial divino, é claro, é vivo. Quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, em memória dele, diz a palavra, bem claro, é isso, memorizando, lembrando-se, olhando no seu rosto. O que mais o Senhor quer nesses dias, irmãos, é a tua atenção, é a minha atenção. E aqui ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavras de alguém que habitou com Jesus e que conviveu com ele, e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória.
João teve a oportunidade, irmãos, todos os apóstolos e discípulos tiveram a oportunidade de ver, de ouvir Jesus. Os que rejeitaram tiveram a oportunidade de ver, de ouvi-lo, mas João, Pedro e Tiago, o Senhor revelou para eles o que para nenhum outro foi revelado aqui na terra. O Senhor Jesus, ainda vivo, como um homem, como um judeu comum, mas lá no monte, quando eles foram a buscar o Senhor, orar, com certeza eles não subiram ali para outra coisa, a não ser para ter uma comunhão com o Senhor. Não é como essas multidões que sobem os montes e não sabem o que estão fazendo. Pegam gente de tudo quanto é lado e sobem montes hoje. Lá cria-se igreja, cria-se movimento, organizações, todas no monte. E nenhum sai de lá com uma esperança viva, porque é confusão de todos os lados. É um movimento sem sem ordem, sem respeito, sem reverência. Quando você quiser subir no monte, você pode subir sim, ninguém é proibido orar em monte, mas vá com quem você conhece, leva 1 ou 2 ou 3 contigo, e lá passa horas no monte buscando o Senhor. Não vai com essas multidões de desconhecidos, não. Jesus poderia levar os 12 apóstolos com ele, e quem sabe convidar até mulheres para subir com ele, mas não. Jesus olhou para 3 deles, Pedro, Tiago e João: venham comigo. Bendito é o nome do Senhor. Jesus sabia o que iria acontecer ali. Jesus sabia de todas as coisas. Ele é Deus, Ele sabia. Convidou pessoas especiais para estar com Ele. E olha que Pedro tinha problemas, João também, Tiago do mesmo jeito, mas eles estavam em condições naquele dia de subir com o Senhor e ver a glória daquele que era o Verbo, era somente a palavra, era somente motivos de profecias dos antigos profetas. E enfim, havia uma expectativa de saber quem era e como seria este homem. Mas lá de repente Jesus se transfigurou diante deles, e eles viram a glória e verdade ali diante deles. Por isso que João escreveu: ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória e a verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Por que que eles viram e tinham tanta certeza? Porque o Senhor do céu, Pai eterno, oh aleluia, bradou do meio da nuvem, que desceu ali e transfigurou o seu Filho amado no que ele é hoje, no que ele é exatamente agora e no que ele sempre foi, santificado, transfigurado dentro de uma nuvem. E ouviu-se a voz de Deus: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Portanto, meus amados irmãos, eles viram a glória do Senhor. Quando Maria Madalena, no dia da ressurreição, bem cedo no jardim, quando ela pensava que era o jardineiro, ela e outras Marias que estavam ali com ela, pensavam que era o simples jardineiro que estava ali, ou uma outra pessoa qualquer. E elas perguntaram: não viram onde levar o corpo do mestre? Pois que elas chegaram, o sepulcro estava vazio, não tinha ninguém. Vocês não viram quem tirou o mestre daqui? O nosso querido mestre. De repente, aquele que elas não sabiam quem era, olhou para trás e disse para elas, chamou ela pelo nome Maria. Quando ela ouviu que era o mestre, Rabone, és tu que estás aqui, realmente tu ressuscitaste. Quando ela foi para tocar em Jesus, para
com certeza adorar o Senhor, tocar nele. Ele disse: não me toque, porque ainda não fui glorificado. Você não pode ver a minha glória ainda, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Disse também o apóstolo João sobre este assunto. O Espírito Santo não tinha sido derramado, mas passou-se aqueles dias. Só quero ficar um pouquinho mais nessa escritura, para dizer para os irmãos que esta glória do unigênito Filho de Deus, irmãos, deve ser nítida aos nossos olhos. Nós precisamos ter isto como maior atração da nossa vida, irmãos. Nada pode atrair os nossos olhos mais do que a glória do unigênito Filho de Deus. Não tem nada mais importante para nós nessa vida. Não pode ter. Para a noiva dele não pode ter nada mais significante, mais importante do que a glória do unigênito Filho de Deus revelado à sua noiva. Como é que você tem tratado esse assunto? Como é que tu tens tratado o teu noivo como noiva dele? Qual é o valor que você tem dado a ele? Qual o valor que eu tenho dado a ele? O que é que nós estamos achando dele? Você lembra do rosto dele? Você lembra do toque dele na tua vida? Você lembra dele quando ele te abraçou e te batizou com o Espírito Santo? Você lembra quando você estava morrendo e ele curou a tua enfermidade, curou dizendo para você: continua sendo minha serva, continua sendo meu servo? É dia, irmãos, é noite de nós nos acordar desse sono de negligência, desse sono que faz de conta que somos igreja. Nós precisamos ser noiva, nós precisamos ser aquela amada do Senhor, que Ele tem prazer em olhar para nós, tem prazer em olhar em você, tem prazer em abençoar cada um de nós. João Batista agora, no versículo 15, já não foi mais o João Evangelista que falou, mas o João Batista, o outro João, falou assim, esse João Evangelista falando no outro João Batista, dizendo: João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Esta era a mensagem de João Batista: antes de mim ele já existia. Deus fez tudo perfeito, irmãos, até no nascimento desses dois santos, o nosso bendito Senhor Jesus e depois o João Batista. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, e agora ele diz: antes de mim tu já era. Para não confundir ninguém, para deixar clara essa mensagem para todos, para ninguém dizer: mas João Batista nasceu depois dele. Como é que ele ia dizer isso? Não, João Batista nasceu antes e disse isso: antes que eu fosse, tu já era. E Jesus disse: antes da fundação do mundo, eu vos escolhi como igreja. Antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia, Ele já sabia quem seria você. Glorifique a Deus, irmão. Vamos voltar a ser igreja que tem amor pelo Senhor. Vamos nos lembrar de onde nós descemos e voltar e apanhar o primeiro amor para a igreja, como igreja de Cristo, e seguir o Senhor Jesus passo a passo. Ele não falha nas suas promessas. Repito, irmãos, o que já falei: os profetas, quando profetizavam,
com certeza tinham desejo de conhecê-lo, tinham desejo de ver este dia chegar, mas nunca viram. Nunca viram. Jesus foi tão preocupado com a igreja, irmãos, que depois do seu martírio, do seu sacrifício, quando ele tinha vencido a morte, ressuscitado, ele não foi de imediato para o céu junto ao Pai. Ele ficou por 40 dias aqui na terra. De um lado aparecia de repente no outro. Não precisava mais agora se locomover como antes, avisando a igreja, avisando os discípulos, que eles não desanimassem, mas que eles esperassem pela promessa do Pai. O Filho iria se revelar a ele, como se revelou para Pedro, Tiago e João lá no monte. A igreja ia ter esta oportunidade de ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo. Oh, meu irmão, por que não valorizamos isso? Por que não nos despertamos? Por que nós não nos valorizamos mais pela chamada e pela escolha que tivemos? Por quê? Por que esse esfriamento generalizado na igreja, onde num momento tão difícil, num momento angustiante, a gente achava que e almejava por um tempo assim? Não sei se eu cheguei a orar um dia, o Senhor envia alguma coisa para que o povo se desperte, para que o povo avive. Eu pensava que vinha de outro jeito, eu pensava que ia dar um terremoto, eu pensava que alguma outra coisa ia acontecer, mas não foi terremoto, não foi um maremoto, que nós estamos tão próximos do mar, nada disso. Uma peste. Cadê o avivamento? Cadê o avivamento? Mas como alguém me disse ontem ainda, e passei no grupo para os irmãos, um jovem que ama o Senhor disse, numa mensagem para mim: pastor, muitos estão se dispersando, porque não tem mais festa, não tem mais aquele ir e vir, a caravana para lá e para cá, não tem mais aqueles amontoados de pessoas, quem sabe obreiros fraquejando porque não tem mais convenção, porque não tem mais encontros, não tem mais aquele outro, não tem mais aquilo outro. Então, não se serve a Deus aqui na terra, irmãos, por causa das nossas festas. Não se serve a Deus aqui nessa terra vil, nessa terra contaminada por causa dos nossos encontros e multidões. Não, se serve a Deus aqui adorando a Ele em espírito e em verdade, amando Ele de todo o coração. O Espírito Santo não tem compromisso com a nossa frieza espiritual. Ele quer que nós nos avivamos e damos o primeiro lugar a Ele. E Ele volte a cantar dentro da nossa alma, aleluia. Volte a falar na nossa boca, aleluia, em novas línguas, e glorificar o seu nome, exaltar o nome do Senhor. Nós temos a oportunidade, irmãos, que antes do derramamento do Pentecoste, do Espírito Santo no dia de Pentecoste, não tiveram aquelas criaturas. Nós temos esta oportunidade. O Espírito Santo está à nossa disposição. Para Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, não me lembro o versículo, em casa você olha, ele disse: o céu que agora vocês estão vendo e a terra estão reservados para o dia do juízo. Isso que vocês contemplam com tanta admiração, o sol, a lua, as estrelas, isso que vocês olham com tanta admiração, olha a criação, e realmente chama a atenção, é tudo lindo, mas está reservado para o dia do juízo. Tudo será enrolado. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos para as Escrituras, para não ler, eu vou citando como eu sei aqui.
capítulo 22 ou 21 do Apocalipse, 22, começa aqui: o céu e a terra que agora vedes. O anjo falando para João: o céu e a terra que vocês contemplam agora vai deixar de existir, o mar também não existirá mais, mas se fará, virá nova terra e novo céu, aleluia. E ele mostrou a noiva do Cordeiro ataviada, gloriosa, descendo do céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, como tabernáculo de Deus, onde Deus habita nele e eles habitam nele. Que pessoas somos nós, irmãos? Quem devemos ser para habitar num lugar desse? Qual a atenção que nós temos dado a Ele? O Espírito Santo tem desejo de falar muito com você, mais forte comigo, mas eu não tenho dado atenção no fato de não olhar para a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua verdade. E o que você está vendo hoje? Para onde você está olhando? Para onde eu estou olhando? João viu a glória, Tiago viu a glória de Deus, Pedro viu a glória de Deus, os discípulos viram a glória de Deus. A igreja facilmente via a glória de Deus, irmãos, quando se reuniam para qualquer reunião. Não era uma reunião festiva que chamava a atenção do povo, não, mas era a glória do Espírito Santo. Não era um cantor que canta famoso e cobra caro para cantar, que você vai lá para ver. Não tinha nada disso. Não tinha o pregador famoso, não tinha o maior isso, o maior aquilo, não tinha. Era o mais simples, era o mais humilde, era o hino cantado com a alma, era a mensagem falada ouvindo o Espírito Santo, que a igreja se avivava e glorificava o nome do Altíssimo. Homens e mulheres semi-analfabetos ou analfabetos anunciavam a mensagem que calava profundo no coração do homem e jamais desaparecia, porque era pela virtude do Espírito Santo. Preste atenção na voz do Senhor, preste atenção na voz do Altíssimo. Não é, irmãos, pensando que Ele vai falar conosco por muito tempo. O Senhor, uma hora Ele vai se calar. Não é para sempre que o Espírito de Deus contenderá com o homem. Não porque ele vai ficar cansado, não, Deus não se cansa, nem se fadiga, mas Ele se entristece com as nossas atitudes. Tudo é o mundo, a glória de Deus não tem mais glória de Deus. A igreja sempre viu a glória de Deus, a glória do noivo. O Senhor voltará em glória, aleluia, para os que estão vendo essa glória. Se você não está vendo a glória, você vai ficar aqui, porque você não vai ver o dia da glória, o arrebatamento em glória, aleluia, o toque dos clarins sobre as nuvens, os mortos ressuscitando, aqueles que deram glória e viram a glória do Senhor. E nós vivos seremos transformados, mas precisamos, irmãos, estar prestando atenção na pessoa bendita do Senhor. Já encerro a mensagem. Ontem, quando eu falava com Deus, eu fui num lugar no interior e a estrada era de chão. Dirigindo o carro, eu estava sozinho, bem de tarde, já era noite, quase noite. Eu fui e voltei tarde de lá. O Senhor de repente me visitou dentro do carro, mas me visitou como Ele fazia comigo no passado, há muitos anos atrás. Eu me arrepiei, eu fiquei: Deus, eu não estou mais aqui, eu preciso prestar atenção na rua. Era muita curva, saí de uma avenida da cidade, entrei numa estrada de chão, para onde eu ia, e de repente o Senhor me tomou, e Ele falou algumas coisas na minha boca, mas eu não entendi nada. Não entendi nada, e chorei muito, chorei muito, chorei muito.
Aleluia. Glorifiquei o Senhor em alta voz, exaltei a Ele, mas não entendi o que Ele queria dizer comigo. Mas hoje, na hora do trabalho, eu trabalhando, fazendo algumas coisas, e louvando o Senhor, meditando na palavra dEle, meditando no que Ele faz por nós. Meditando na missão que Ele entregou para cada um de nós, meditando no valor da igreja, e Ele me disse: eu amo a igreja, eu amo a minha noiva, eu amo muito a minha noiva. Ele revelando, isso que eu quis falar com você ontem que tu não entendeu, eu amo muito a minha noiva, mas ela não tem mais dado atenção para mim, ela não tem mais olhado no meu rosto, ela está esquecendo de mim. Fala para minha noiva olhar para mim, fala para ela olhar para mim, prestar atenção em mim, que eu quero falar muito com ela nesses dias. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas é isso que o Espírito Santo confirmando no meu coração, é isso que eu falei para ti ontem, e você não entendeu. Está aí a frieza espiritual. Eu vou dar a ceia. Ele nunca vai entrar aqui andando, irmãos. Você nunca vai ver ele aqui caminhando aqui dentro, não. Literalmente não. Mas pela fé nós vimos ele aqui. E ele quer que tu olhe para ele. Olhe nele. Olhe a glória e a verdade nele. A glória do unigênito que nós vimos. Pedro também disse: nós não estamos falando essas coisas como fábulas ou historinhas, mas nós mesmos ouvimos a voz dele. Aleluia. Nós mesmos, quando estávamos no monte da transfiguração com ele, nós ouvimos a glória e vimos a glória. Cadê a glória dele? Está diante dos teus olhos. Mas nós preferimos olhar para isso que está reservado para o dia do juízo, pela beleza do mar, pela beleza do sol, pela beleza das estrelas, para a beleza desse mundo, contemplar o que nosso dinheiro comprou, o nosso carro, a nossa casa, a beleza daquilo e daquele outro, a beleza da roupa, o meu rosto como está. Eu me contemplo e não contemplo a glória do meu Salvador. Pense nisso, meu amado irmão. Não saia daqui desse jeito que você veio. Eu estou passando o aviso para a igreja do Senhor, que eu ouvi dele. Fala para minha noiva, diga para ela que ela não tem mais olhado para mim. E eu via, irmãos, como se uma moça bela e linda, ali dando atenção às outras coisas, e o noivo chamando: ei, você não lembra mais de mim? Você não quer mais olhar para mim? Você não me dá mais atenção? Quando é que você vai olhar para mim? Fica em pé. Toda a igreja em pé. Ele quer ouvir o teu clamor agora. Ele quer ouvir o teu gemido diante dele, o pedido de misericórdia. Você serve a Deus ou serve a um princípio de costumes e coisas tantas? Nós precisamos ser santos por dentro e por fora, mas principalmente nos nossos olhos espirituais, meus amados irmãos, para nós contemplar a glória de Deus. Por quê? O que você faz servindo a Deus? O que tem sido a tua atração? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, desculpem, que um gato ou um cachorro é mais valorizado do que a igreja, é mais valorizado do que a casa do Senhor. Qualquer coisa que nós possuímos, nós somos capazes de polir de dia e de noite, mas esquecemos da glória de Deus, da verdade eterna, meu querido irmão, minha santa irmã, meu santo irmão. Está na hora de nós despertar do sono da negligência, porque tem gente que já está dormindo entre mortos. Querido Deus, meu Pai, acorda esse povo, Jesus.
Acorda, Senhor. Cadeira, balada, ceia, aleluia. Aviva teu povo, Senhor, como a igreja do princípio, Pai, como a igreja primitiva, Pai querido, aleluia, onde havia, Pai, arrependimento, choro e pranto diante de Ti, alabada, rada, machai, aleluia. Bendito é o Teu nome, Jesus, bendito é o Teu nome. Nós Te agradecemos, Deus, nós Te louvamos, Pai querido, pela oportunidade santa e divina que Tu tens dado para o Teu povo, Jesus. Amém, Jesus, amém. Quem conhece o hino, fica conosco. Nós vamos cantar aquele hino. Achem no inário e me dê aqui o hino, que eu quero, junto com os irmãos, cantar este hino. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo Teu imenso amor, como os discípulos Te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Vamos repetir o coro, irmão. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo Teu imenso amor, como os discípulos Te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.